Secretaria Trânsito e Mobilidade, STM, Paulo Sestrem, seja bem-vindo sempre ao Canal X, a canal online. Aqui se sente muito prazeroso, muito feliz em recebê-lo aqui, porque a gente conhece o seu trabalho, sabe da tua garra, tua luta, tua determinação, e eu não preciso ficar aqui, não preciso ficar rasgando seda para você, porque você veio para fazer a coisa acontecer. A gente está feliz por isso, porque o trânsito precisa melhorar, todo mundo sabe, né? A gente precisa lutar para o pessoal parar de beber e dirigir, todo mundo sabe, nós estamos lutando para isso, né? E a gente torce para que a gente tenha uma cidade melhor, principalmente para a gente diminuir, e tomara a Deus que um dia a gente tire realmente as mortes do trânsito em nossa cidade e na nossa região. Mas falando do trânsito de Brusque, falando das ações, lei seca, nada melhor que você, meu querido amigo Paulo Sestrem, seja bem-vindo, como eu falei, ao Canal X, ao canal online. Banana, é mais uma vez um prazer, né, tá aos amigos telespectadores do Canal X falando sobre esse tema tão importante, né, que depois da educação e da saúde, hoje no Brasil o trânsito é a bola da vez, junto com a segurança pública. E se a gente for parar para pensar que o trânsito está ligado diretamente à segurança pública, a saúde e a educação, a gente vê que o trânsito está, né, ali nas cabeças, né? Então hoje, né, tive a oportunidade agora no mês de janeiro de assumir a Secretaria de Trânsito e Mobilidade, né? O prefeito Paulo e o vice Farinha me deram essa oportunidade por já estar também na área há 4 anos no antigo IBPlan, na parte de mobilidade. Hoje o IBPlan ele funciona assim, mas só com a parte de planejamento. Hoje trânsito e mobilidade veio todo para essa secretaria, aonde na nova reforma administrativa conseguimos juntar a educação, a engenharia e também o transporte e a fiscalização que antes não tinha no IBPlan. Então agora com esse triângulo da segurança no trânsito a gente tem realmente essa missão árdua, né? Estamos começando diretamente com a implantação do programa Paz no Trânsito novamente, que vem desde abril de 2009, aonde agora sim os agentes estão diretamente ligados ao programa, em palestras, em abordagens educativas. Nós vamos ter uma campanha temática esse ano, que agora nesses últimos 9 meses do ano, todo mês vai ter um tipo de abordagem diferente, que vai ser de cadeirinha, vai ser de cinto de segurança, viseira, cinta jugular, seta, transporte com excesso de passageiros e por aí vai. Vários temas onde a gente vai estar podendo fazer 6.000 abordagens por mês, ou seja, nós estamos com 20 agentes, cada agente vai ter a meta de cumprir 300 abordagens mês. E isso nós vamos estar chegando mensalmente a 6.000 condutores, aonde nós vamos estar entregando materiais educativos e automaticamente conscientizando mais ainda esses condutores, que muitos fazem a carteira, a sua CNH e depois não falam mais de trânsito. E assim automaticamente nós vamos estar levando novamente, né, algumas orientações para esse pessoal. Lembrando ainda que, como você falou, o que mais nos preocupa ainda é a morte, né, no trânsito. Tem acidente, tem muito acidente, tem pessoas que ficam dilaceradas, tem também, mas as pessoas estão morrendo. Né, e até um número importante para que as pessoas saibam, ano passado foram mortos 8 pessoas de crimes violentos e no trânsito foi 28. Então o número é um número absurdo, né? Então automaticamente, diante disso, com os trabalhos educativos, a nova sinalização da cidade, o que realmente também é um desafio agora, manter o que nós já conseguimos fazer e cada vez ampliar mais para os bairros da cidade, agora realmente nós vamos trabalhar em cima da fiscalização, junto com a orientação. Claro que o ideal seria que a gente fosse fazer uma operação dessa, que nós vamos falar um pouquinho agora, eu acho, da lei seca, e não encontrássemos nenhum motorista embriagado, não precisássemos notificar ninguém. Aí com certeza nós não vamos ter esses números que nós temos hoje, mas infelizmente a gente sabe que nós vamos ter que punir alguns condutores por essa má conduta. Bom, a essência, Paulo Sestrem, sem dúvida alguma, é a educação, né? Então a base é buscar isso através das crianças e a gente sensibilizando os motoristas? Sim, todo o processo de fiscalização passa pela educação, desde quando a gente é pequenininho, né? Então esse programa Paz no Trânsito, que é o carro-chefe da secretaria aqui, né, e é um dos projetos do governo, né, Paulo, eu e Farinha, nesses últimos 4 anos vem trabalhando alguns programas educativos que eu posso destacar aqui, que é o Aluno Guia, que agora nós vamos voltar ativamente em 2 escolas. Temos o programa Se Essa Rua Fosse Minha, que esse projeto ele consiste no treinamento de professores. É uma profissional que vem do Detran de Santa Catarina desde 2009, treinar professores para trabalhar o tema de trânsito na transversalidade. Ou seja, o professor não precisa nem ter habilitação. Ele simplesmente querendo trabalhar trânsito dentro da matemática, das ciências, do português,
da educação física, ele consegue trabalhar. E isso nós não tivemos isso quando nós éramos pequenos. E automaticamente esse programa ele traz um material didático de primeira qualidade para essas crianças. Todas elas ganham um material que o professor pode trabalhar dentro da sala de aula e tem inclusive uma revista para trabalhar com os pais. Então, se nós conseguirmos levar isso para as crianças cada dia mais, claro que é um trabalho médio a longo prazo, mas ele tem que ser feito e tem que começar. E graças a Deus nós conseguimos começar, né? E o nosso trabalho também, a tua cobertura sempre nesses eventos, conseguimos já desde 2009, com a Gincana Paz no Trânsito que a gente tem todo final de ano. Então, automaticamente, hoje as escolas brusquenses estão conseguindo trabalhar mais o tema trânsito. Agora, com os agentes de trânsito também indo até as escolas, também facilita essa abordagem, essa temática trânsito na vida das pessoas. Se a gente for parar para pensar, tudo está envolvido no trânsito. Qualquer movimento que a gente faça quando a gente sai do nosso trabalho para a nossa casa, da nossa casa para o nosso lazer, a gente está transitando. E agora, né, com ainda o auxílio maior ainda de grandes entidades e órgãos públicos para contribuir com esse programa, a gente sabe que agora, 20 de dezembro, foi sancionada a nova lei seca, onde endureceu muito, realmente. Hoje já existem pessoas presas há mais de um mês na cidade, inclusive. Então, agora, com essa operação lei seca, a gente pretende realmente fazer a orientação, que eu acho que nós vamos falar um pouquinho sobre ela agora, mas também a fiscalização. Hoje a sensação de impunidade está muito grande no trânsito. Então, com essa nova lei, tem pessoas que estão ainda desinformadas e estão sendo presas. Por isso que está acontecendo. Então, com essas operações que nós devemos começar agora nos próximos dias, a gente realmente, né, já está convidando aqui prontamente o Canal X. Só nos reservamos no direito de ainda não dizer local e data e hora, né? Mas a imprensa, principalmente o Canal X, vai estar lá junto com nós nessas operações. Paulo Sestrem, uma das coisas que mais me tocou, e dentro das nossas coberturas, essa preocupação, foram dois fatos que se seguiram hoje no nosso programa Emergência 24 Horas. Um pai que estava na delegacia, a gente estava lá registrando as ocorrências, o balanço das últimas 24 horas, o pai lá preocupado comentando, porque lá em Brasília, você vê nessa situação, e eu até então não estava entendendo que ele queria chegar, e um rapaz do lado dele, obviamente depois eu fiquei sabendo que era filho dele. E ele comentando, você vê, o menino aqui foi pego na lei seca, foi 0, não sei o quê, e você vê, lá em Brasília tem bandido, tem isso e aquilo. Eu olhei para ele e disse, senhor desculpe, né? Eu lamento profundamente que o seu filho se envolveu, transgrediu uma lei que hoje é federal, né? A lei seca está aí, veio para solucionar, porque não importa o 001 ou 10. Tem muita gente que fala, agora eu vou encher a cara mesmo, porque tanto faz, tanto fez. Só que vai sofrer as penalidades da lei. Não pode dirigir com álcool, seja meio copinho de cerveja, seja um copo. É isso que as pessoas têm que entender. A lei veio para ficar e para a gente salvaguardar vidas, né, Paulo? De 2011 para 2011 teve já uma diminuição de 5 mortes, né? Quando é só um número, 5 mortes, mas são 5 famílias, 5 pessoas que deixaram de falecer, né? Com o aumento da frota e com o aumento da população, diminuir numa cidade de 110 mil habitantes 5 mortes é porque algum trabalho vem sendo feito. E graças a Deus tu pode estar tendo essa cobertura e fazendo nesses anos que, né, do Canal X acompanhando a nossa atividade, que a gente vem fazendo muita coisa, só que ainda falta muita coisa. Mas essa consciência e educação é importante. E infelizmente acontece esse tipo de situação. Só que é um menino que às vezes tira a vida de uma família ou de uma pessoa que nunca mais tem estrutura para sobreviver. Ou seja, tem pessoas que estão vivas hoje, mas quem já perdeu algum ente querido da família sabe o que eu estou falando, mas estão mortas por dentro. Porque são filhos que às vezes não completaram nenhuma faculdade, crianças inclusive que foram vítimas, né, de motorista embriagado, e aí eu acho que só quem perdeu que sente uma dor profunda. E ainda assim nós temos essas leis que têm que ser cumpridas. E eu acho que está mais do que na hora das pessoas pararem para perceber que algumas pessoas infelizmente vão ser punidas, justamente pela lei. Nós não estamos fazendo nada mais do que a lei. E nós não precisaríamos, tanto nós, todas as entidades que estão participando, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, IGP, Ministério Público, Judiciário, Tiro de Guerra, né, a imprensa em geral,
Nós não precisamos avisar que nós vamos fazer esse trabalho, é lei já, só que nós ainda estamos avisando, vamos estar colocando os outdoor na pista, na cidade, vamos estar distribuindo materiais educativos nas abordagens, né? Estamos indo sim aonde a gente consegue levar a palestra e o grande problema que é hoje realmente a violência no trânsito na cidade, para essas pessoas começarem a pensar. Nós temos um projeto que eu esqueci de falar anteriormente, que é o Futuro Condutor, que a gente vai dentro das autoescolas, Banana, onde as pessoas estão fazendo a carteira, que vão ter a sua primeira habilitação e muitas vezes vão ter a carteira e nunca mais vão falar de trânsito. A gente está indo lá levar esses números, a realidade do trânsito na nossa cidade, e pessoas que estão morando em Brusque há um ano, nasceram em Brusque, não tinham noção, a dimensão do que está acontecendo. A gente está tão acostumado no dia a dia a fazer o nosso trajeto, o nosso trabalho, que a gente não para pensar o que acontece ao redor. E infelizmente pessoas, né, ainda dirigem sob influência de álcool. Lembrando que a lei seca não veio para dizer que não pode beber o quanto quiser, só não pode beber e dirigir. Isso é muito importante. Só para fechar esse assunto, 2 coisas mais. Eu sei que você tem um compromisso da prefeitura. Faltam 16 minutos para as 3 da tarde dessa segunda-feira maravilhosa para a história de Brusque, 25 de março de 2003. Daqui a pouquinho, né, os 17, aqueles 2 minutos não voltam nunca mais. Por isso que a gente fala da lei, a lei está aí para ser cumprida, né, gente? A gente não está aqui para ficar falando por falar. A gente está aqui para falar para o papai, para a mamãe, para a vovó, falar para o seu filho, para o seu netinho, para o seu filho, enfim, para todos da família. Realmente você bem colocou. Ninguém aqui é... Cada um faz o que quer, aliás, né? E quer beber? Beba cerveja, beba o seu chopp. Ninguém está preocupado, na verdade sim, mas se for dirigir, nós estamos preocupados sim. 2 coisas para encerrar esse assunto, essa entrevista de hoje. Eu vi uma Mitsubishi, obviamente não vou falar placa aqui, por questões éticas, da vontade, né? Uma Mitsubishi, pô, um carro bacana e tal. O rapaz simplesmente passando na João Bauer, tomando aquela garrafinha de cerveja, dirigindo o carro, né? Nesse momento deu vontade de ligar para a PM, deu vontade porque está aí um mau exemplo, né? Então o que a gente quer? Não é só para essa pessoa, mas que tenha sensibilidade e que realmente entenda a importância daquilo. Nós não estamos aqui querendo boicotar ninguém ou fazer propagandas contra a marca de cerveja A, B ou C. Nós estamos tentando passar uma informação para as pessoas terem a ciência da importância da gente realmente valorizar a vida. E um outro assunto, vou deixar você encerrar, é o uso de seta. É impressionante como Brusque, o pessoal parece que comprou um carro, tem raiva, manda tirar a seta, manda quebrar, não precisa usar, né? Essa pecinha aqui não se usa em Brusque, então o pessoal não tem dado seta em Brusque, seja para a esquerda, para a direita, inclusive alguns profissionais de trânsito têm a mania de não usar a seta, né? Então eu queria que você comentasse sobre esse assunto que eu falei dessa Mitsubishi prata lindíssima, do sujeito lá tá dirigindo e tomando cervejinha, e também esse assunto muito importante da seta, por gentileza. Vamos por partes, né? Mas vamos começar pela Mitsubishi, né? Automaticamente, esses acidentes que acontecem, a nossa própria mídia em geral hoje, né? Ela mostra a parte da cerveja, do veículo. Hoje na nossa mídia, quando a gente liga a televisão, o que mais acontece? É propaganda de televisão, de veículo e de cerveja. Geralmente, né, uma mulher bonita segurando a cerveja ou entrando no carro. Só que essa combinação não bem utilizada, no final, né, acaba em tragédia. Lembrando que toda a comunidade em geral, como tu tem essa sensação, você só viu ele dirigindo. Imagina se você vê ele provocando um acidente ou tirando a vida de alguém. Nossa. A sensação de impotência que vai ter numa pessoa que tu querer, né? Tem pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos. Então, para evitar esse tipo de situação, fiquem à vontade, quem está assistindo, pensem numa pessoa que vocês amem hoje, uma pessoa que vocês gostem de coração, e sendo arrancada de vocês por um motivo de embriaguez de um jovem. Uma estupidez. Uma estupidez. Então, denunciem sim. Liguem para a Polícia Militar, liguem no 153, se for durante o dia das 7 às 7. Liguem sim para denunciar, para a gente poder coibir esse tipo de ação. Mas é só uma cervejinha. Mas o acidente também acontece em um segundinho, né? Tem pessoas que acham que conseguem enganar a fiscalização. Eles viram lá o policial, viram a blitz, viram o agente, eu vou puxar o cinto rapidinho, eu vou baixar o celular rapidinho. Mas na hora de uma colisão, de um acidente, não dá tempo de botar o cinto rapidinho, não dá tempo de baixar o celular. O acidente já aconteceu em frações de milésimos de segundo. Outra situação que você comentou é a questão da seta, né? O pessoal parece que tem raiva da seta. Manda tirar, não precisa usar. Parece que vem com desconto da concessionária já. Com seta é mais caro e sem seta é mais barato. Parece que está tendo desconto, né? Uma brincadeira, mas na realidade não tem. Só que além da seta, essas abordagens temáticas, a gente vê que a seta parece que é só para o dono do carro, mas a seta inclusive não é para ele, é para os outros, para saber qual é o movimento que ele vai fazer. E eu convido também nosso amigo que está nos assistindo agora,
que parem, às vezes que estiver esperando a esposa, o marido, parado no cruzamento, comecem a olhar também a questão do cinto no banco dianteiro. Alguns de nós já puxa automaticamente quando entra no carro. Mas eu já comecei a fazer isso agora, algum tempo atrás, e é inacreditável o número que a gente chega. Inacreditável. Pega 50 veículos que passam, ou 30, e verifiquem quantos estão do cinto no banco dianteiro. Nem vamos falar do banco traseiro. E aí a gente depois, né, pensem nessa entrevista e verifiquem por si próprio o que a gente vê no dia a dia na rua, né? E o último assunto, Banana, foi do... É que, na verdade, a bebida da Mitsubishi, aquela caminhonete bonita, né? Que o sujeito estava lá tomando aquela cerveja. E a seta que o pessoal parece que pega, manda tirar, que não precisa usar, né? E, evidentemente, é claro, chamar a atenção para o pessoal, quando for dirigir, não beba. E vamos falar aqui também, para não parecer que é só tragédia a nossa entrevista, né? Não falar só de morte, vamos falar do dia a dia, né? No caso, essas regras de circulação simples. Uma é a seta que tu falou, né? E respeitar a sinalização, né? Hoje não dá para dizer mais que Brusque não tem sinalização. Claro, tem muita coisa para fazer ainda, e nós vamos fazer dentro do possível. Mas no dia a dia, a cadeirinha da criança, né, um fato que me entristeceu muito, que a gente não teve a oportunidade de falar aqui ainda, mas quando foi lançada a lei da cadeirinha, não sei se todo mundo recorda, o CONTRAN teve que dar mais um mês de prazo, porque foram todos os pais buscarem a cadeirinha em alguns locais, estabelecimentos comerciais, e não encontraram, não deram tempo de fabricar. O CONTRAN deu mais um mês para comprar. E aí me entristeceu por quê? Porque mostrou no momento que os pais queriam ir para não tomar multa e não para proteger seus filhos. Então isso entristeceu demais. Lembrando que nós estamos falando aqui algumas condutas errôneas no trânsito, mas tem muitas pessoas que estão nos assistindo, inclusive você, que eu já vejo, né, a nossa equipe, a gente tenta ao máximo, né, pedir para fazer a coisa certa, pessoas do bem no trânsito. Muitas pessoas que dirigem, parem na faixa de pedestre, dão a seta, inclusive, mas a gente vê também a parte ruim. E é muito mais fácil observar a parte ruim. Então, por isso que eu peço que as pessoas observem realmente essa questão do cinto, essa da seta que você comentou, que realmente falta muito ainda para nós chegar realmente, né, num trânsito de excelência. Mas depende muito do que você falou no começo, da educação, que é a base do triângulo da segurança no trânsito. E não existe prefeitura, não existe imprensa, não existe secretária, não existe ninguém que vai fazer o trânsito seguro se não for a consciência das pessoas quererem andar com segurança. Tentem também, outra situação que é muito legal que a gente usa nas palestras, Banana, é olhar para a pessoa que está no outro veículo, para a pessoa que está de pé, como se fosse uma pessoa da sua família, um amigo seu. Se for uma criança para atravessar a faixa, parem para imaginar que fosse seu filho ou seu irmão mais novo. Se fosse uma criança da nossa idade, que fosse nosso irmão, nosso amigo de trabalho. E se fosse uma pessoa mais velha, que fosse nosso avô, nosso tio. Eu duvido que o comportamento do condutor não ia ser diferente. Pô, é alguém que eu conheço. Eu vou fazer. Só que muitas vezes as pessoas entram num carro, sobem uma moto e aquilo cria corpo. Ou seja, né, elas se formam uma extensão do corpo da pessoa e aqui eu estou protegido, ninguém está me vendo e muitas vezes eu não, né, utilizo da maneira mais correta e adequada, principalmente para a segurança do trânsito. Não só tua, minha, de todos, porque no trânsito todo mundo se cruza. Todo dia é uma situação diferente e automaticamente eu posso estar cruzando com um motorista embriagado, posso estar cruzando com um motorista sem cinto e eu não vou aqui enumerar casos que já aconteceram esse tipo de morte. Só que o problema é que a gente acha que nunca acontece com nós. E daquelas 33 pessoas, para não me alongar muito, que morreram, eu garanto que nenhuma saiu de casa sabendo que ia morrer. Se elas soubessem que iam morrer, elas não tinham saído de casa. Então a coisa é muito séria. É algo que a gente tem que realmente parar e refletir de uma maneira muito diferente. Secretaria, Trânsito e Mobilidade, Paulo Sestrem, muito obrigado. Você sabe que, eu não preciso nem dizer que você disponha sempre do Canal X, do canal online. É um prazer estar aqui junto de você, como eu falei no início. Pela tua direção, pela tua determinação, a gente tem uma cidade melhor para todos nós. E nisso, não tenha dúvida, a nossa missão, o nosso trabalho, e a gente registra a história da cidade. E a gente quer continuar registrando a história das pessoas. Antes de finalizar, queria deixar aqui um ensinamento da Dona Mônica. É verdade, a Dona Mônica, né? Ela me falou um dia, pare na faixa, realmente, sem esperar que aquela pessoa agradeça. Às vezes tem pessoas revoltadas, pô, eu parei na faixa, a pessoa nem me olhou, mas isso não importa. Faça com o coração. Esse é o ensinamento que a minha querida amada esposa sempre me falou. Faça com o coração, faça com fé, faça com esperança de a gente ter uma cidade melhor, pessoas melhores. Porque outro dia eu deixei uma menina atravessar, eu parei para ela atravessar na faixa, ela começou a andar até mais devagar.
Mas assim, olhando para mim, e tipo assim, passinho de ganso, né? Eu falei assim, meu Deus, e eu logo, naquele dia, naquele momento, estava com pressa, mas aí minha mulher olhou, calma, lembra, né? Faça com essa pessoa, coitada, a gente tem que ter pena dela. Então são pessoas e vários tipos de pessoas. A gente não pode julgar ninguém. O que a gente tem que fazer é a nossa parte de respeito ao ser humano. Mesmo às vezes a pessoa nem é olhando para nós, nem agradecendo. Mas se a gente fazendo com o coração, eu acho que nós vamos ter, com certeza, acho não, tenho certeza, ter uma cidade melhor. Obrigado pelas palavras e disponha sempre da gente. Essa é a mensagem que a gente deixa para todos, que a gente quer uma cidade melhor. A gente precisa ter mais cautela, menos velocidade. Eu sei que vem radar por aí. O pessoal, infelizmente, tem que sentir no bolso, porque não se pode mais aceitar na Auto Renault a 120 por hora, 130, na Beira Rio a 150, 140, e o pessoal está acelerando e não tem noção do risco e das tragédias que podem ser geradas com isso. Então, portanto, mais uma vez fica aqui meu abraço, meu carinho, muito sucesso e disponha sempre da gente. Banana, eu acho só para finalizar, né? Tu tocou num assunto importante agora, rapidamente. Contra números não se luta. Esse ano nós tivemos 5 vítimas fatais. 3 foram vítimas de motoristas embriagados. E o que mais vem matando na nossa cidade é excesso de velocidade e bebida alcoólica. Então, só para finalizar, eu sei do teu trabalho, da tua competência, e nós estamos também sempre de portas abertas, porque tu é, além de um parceiro, tu é um cara que conhece e tu realmente toca no coração das pessoas, e isso é importante. Tem poucas pessoas que a gente escuta falar e realmente para pensar o que a pessoa está falando, e tu é uma delas. Então, isso é importantíssimo, a gente ter parceiros que nem você, que nem o Canal X, para estar alavancando cada vez mais esse programa Paz no Trânsito. Obrigado. Obrigado a você, Paulo Sestren, nosso secretário de Trânsito e Mobilidade, imagens geradas pelo Tiago. O Banana agradece o seu carinho, a sua audiência. E você sabe, se tem história, primeiro ela passa por aqui e a gente quer continuar registrando a sua história, a nossa história. Continue vivo, continue feliz. Viva essa vida maravilhosa que é um presente de Deus. É isso que a gente quer e deseja a todos vocês. Daqui a pouco a gente volta.